Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um romance distópico da autora japonesa Yoko Ogawa que se chama A Polícia da Memória. Eu li no Kindle esse livro, é um livro muito minimalista, a autora ela escreve de forma poética e eu achei encantador a maneira como a história foi descrita aqui. Como o livro já diz, né? A história se passa numa ilha onde existe a polícia da memória. E essa polícia, ela quem faz com que as coisas desapareçam ou não desse lugar. E assim que as coisas começam a desaparecer, como pássaros, chapéu, rosas e até pequenas coisas como uma caixinha de música, um barco, as pessoas vão se moldando aquele ambiente das coisas que desapareceram, elas passam a não lembrar mais daquilo, realmente aquilo que foi decretado pela polícia, que deve ser esquecido, elas realmente esquecem. Só que tem um porém. As pessoas que não conseguem esquecer, elas são punidas. Elas também acabam desaparecendo misteriosamente. Essa polícia vem atrás dessas pessoas e ninguém mais sabe do paradeiro delas. Então as pessoas que ainda conseguem se lembrar, elas dão um jeito de fugir daquele lugar ou se esconderem, né, para não ser punidas, né? Mas a grande maioria, elas esquecem realmente das coisas que desapareceram. Bom, então eu vou começar falando do livro. O livro, como eu já disse, ela se passa numa ilha e tá dando claridade no meu óculos. Bom, vou tirar o meu óculos então. Ela se passa numa ilha. Quem vai contar a história é uma escritora. Ela não tem nome aqui, ninguém sabe o nome dela, e é ela que vai contar a história dos desaparecimentos e da história da família dela, que é o pai e a mãe dela também desapareceu. O pai dela era um observador de pássaros, só que quando os pássaros desapareceram, né, que a polícia obrigou, impôs o desaparecimento dos pássaros, o pai dele ficou desempregado e faleceu. Essa menina fica sozinha e ela mora com um barqueiro que também trabalhava com o transporte de pessoas em uma balsa, mas também a polícia da memória fez com que as balsas desaparecessem, então ele morava em cima dessa balsa, mas ele também não se lembrava mais como era a vida do transporte de pessoas em cima da balsa dele, ele se esqueceu de como era viver dessa maneira, e a partir daí as pessoas iam se adaptando ao novo estilo de vida. Ninguém ali tem nome. Ela sempre que vai se referir a alguém, ela se refere ou ao chapeleiro ou ao barqueiro, né, que é o senhorzinho que anda com ela depois da morte dos pais. Tem o editor, porque essa menina, ela é escritora. Ela trabalha numa editora, numa revista. E tem o editor, que ela denomina como R, mas ele também não tem nome. Ninguém ali tem nome. As pessoas não têm identidade. Eu achei isso também muito interessante, que as pessoas ali, ninguém conhece ninguém de verdade. Eu acho que a autora quis passar isso, né? Que as pessoas denominam as outras pela profissão. Ninguém ali tem intimidade para saber o nome um do outro, né? E conforme você vai lendo o livro, ele vai te dando uma atenção. Parece que você está sempre tenso mesmo. Você está sempre esperando alguém que vai te denunciar, ou você tenta ver indícios de que aquela pessoa não consegue esquecer as coisas. Pessoas que se escondem, né? E as outras pessoas tentam ajudá-las. Sempre uma pessoa não sabe nada sobre aquela outra pessoa. Parece que todo mundo está sempre desconfiado. É um clima opressor entre aquelas pessoas. Essa escritora, essa menina, né? Eu vou falar menina aqui, eu não sei se ela é mulher, porque a gente também não sabe a idade, a gente não sabe nada sobre ela. Ela está contando só uma história, a história dela, e a gente não sabe nada sobre ela, não vai saber até o final. Ela está escrevendo um livro, dentro do livro ela está escrevendo um livro, e esse livro fala sobre uma menina que ela está escrevendo uma história e que ela é aprisionada
por um datilógrafo, um professor de datilografia, e ela perde a fala. E ela é aprisionada numa torre e ela tem que escrever sem parar para esse professor. Na minha interpretação, eu achei muito interessante ela colocar essa mulher que perde a voz, mas que escreve muito. Eu acho que ela... Isso eu tô falando da minha interpretação. Aquela mulher não tem voz. Ela... Se não for através da escrita dela, ela não consegue se mostrar, ela não consegue impor as suas ideias, porque ela não tem voz. Eu achei essa parte que fala dessa perda da voz muito interessante, né? Quantas histórias a gente conhece de mulheres que não têm voz, né? E eu acho que a autora, no meu modo de interpretar, ela quis muito mostrar isso, né? Que as mulheres não têm voz em muitos lugares do mundo, né? É lógico que não são todas, mas em muitos lugares as mulheres elas não têm voz mesmo, né? E eu achei muito interessante isso, que ela vai perder a voz e ela também vai perder mais para frente a capacidade de escrever. E daí ela vai ser realmente apagada, né? Ela fala que é a morte. Se ela não tem voz e ela agora também não pode mais nem se expressar através da escrita, então ela não existe mais, né? Ela foi realmente apagada. Eu achei essa parte muito interessante, muito, muito simbólico essa parte que ela escreve sobre essa personagem, né, que ela cria dentro do livro. Outra coisa interessante dentro do livro é que quando as coisas desaparecem, todo mundo percebe. Tem uma parte que ela vai acordar e ela percebe dentro dela, porque ela fala que ela tem uma sensação de vazio. Quando algo desaparece, ela acorda com a sensação de um buraco, como se algo estivesse faltando. E tem o dia que as rosas desapareceram, né? Aí eles começam a jogar, porque quando sai o decreto de que algo desapareceu, eles têm que se livrar daquilo. E esse dia foi o das rosas. E as pessoas começam a jogar as rosas fora, cortar, e ela tem que ser apagada mesmo, né? E ela fala desse sentimento de buraco dentro dela, né? Que ela já sabia que alguma coisa tinha desaparecido. E logo que eles se livram das rosas, ela realmente não lembra mais. Ela já não sabe mais. Mesmo que ela olhe para aquela rosa, para aquela flor, ela não reconhece mais. Ela já não sabe mais o que é aquilo. Eu achei isso também uma forma da autora querer descrever uma perda. Como a gente perde alguém, como as pessoas perdem alguém e essa dor se torna um buraco, né? Eu acho que foi esse tipo de representação que ela quis passar para a gente, né? Isso tudo que eu tô falando é minha interpretação, tá, pessoal? Eu não sei o que a autora quis dizer, a gente nunca vai saber, a não ser que ela mesma fale. Mas é como se esse buraco que ela descreve, quando você perde alguém, você não sente aquela... Como se alguém tivesse... Como realmente se a gente tivesse tirado uma parte de dentro da gente. Eu acho que foi tão bonito essa parte que ela descreve esse buraco, que é a sensação mesmo de perda, de perder alguém querido, perder algo importante para a gente, uma perda, uma grande perda na vida de todos nós. Eu acho que realmente abre esse buraco. Eu já tive esses buracos na minha vida. E eu acho que ela descreveu muito, muito bem essa parte que fala quando as coisas desaparecem, né? É uma perda muito grande. Eu achei sensacional essa descrição. Outra descrição também que ela fala, que eu achei interessante, eu acho que foi até no mesmo... Foi das rosas mesmo. Que todo mundo ali, né? Não, não foi das rosas. Não, acho que não foi das rosas. Eu acho que o vizinho dela, que a polícia da memória veio buscar ele, e foi aquele furdunço, aquela agitação. Aí depois que a polícia vai embora, tudo volta ao normal. As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão tomar seu café da manhã, as pessoas, tudo fica normal. Aí ela fala que todo dia alguma coisa desaparece. As pessoas se acostumam com isso e tudo se torna normal. Quer dizer, mesmo que aquilo seja ruim, mesmo que aquela tenha consequências na vida daquele vizinho, né? É meio que as pessoas estão anestesiadas, né? Só mais um. É só mais um fato. Elas não resistem, não questionam, não tentam mudar, elas simplesmente vivem as suas vidas fazendo de conta que nada está acontecendo ao seu redor. E também achei isso muito interessante porque... Deixa eu ver se eu acho a parte aqui que ela fala disso.
Agora eu vou ter que pôr meu óculos. Vou falar aqui o que está escrito aqui. Ninguém buscava se informar melhor sobre os estranhos eventos. Todos sabiam que o destino dessas pessoas era ruim e que ficar falando de certas coisas poderia atrair suspeitas e perigo. Se um dia uma casa amanhecia vazia, os transeuntes se limitavam a espiar furtivamente pela janela e rezar pela vida das pessoas sumidas. Em seguida, retornavam ao seu caminho. Todos nessa ilha se acostumaram, ao longo dos anos, a perder alguma coisa, de tempos em tempos. Quer dizer, alguém sempre ia perder alguma coisa. Então, para que questionar? Para que saber o que está acontecendo na casa do vizinho? Eu também poderia amanhã acordar e ter perdido alguma coisa. Tem a parte dos livros também, que os livros, eu achei isso muito, a gente já viu isso na história do mundo, né? Pessoas que acham que livros não são importantes e queimam livros, né? A gente já sabe, isso aconteceu na nossa história e ela fala numa parte do livro também, era a vez dos livros, né, serem esquecidos. E daí elas pegam ela e o barqueiro, e pegam todos os livros que tem ali na casa dela, né, e vão levar para ser queimados, né? Porque a polícia tá lá esperando que todos os moradores dessa ilha levem os seus livros para lá. E elas tiram alguns para esconder, principalmente o dela, que ela está escrevendo, né? E ela também tira o manuscrito do livro dela e esconde. Ela tira um do pai dela e o restante ela leva para queimar. Só que quando ela volta, ela já não lembra mais que ela esqueceu, que ela escondeu o livro. Quer dizer, eu acho que isso é uma grande metáfora para o esquecimento, né, da história mesmo. O esquecimento se você queimar todos os livros, se você queimar o seu passado, né, todas as histórias que a gente já conhece, que o mundo escreveu sobre acontecimentos do planeta, de tantos outros países que a gente teve acesso. Se tudo isso desaparecesse, toda essa escrita, todos esses livros, todas essas histórias desaparecerem, a gente vai acaba perdendo, né, a nossa capacidade de questionar, né? E a gente esquece mesmo. As pessoas esquecem mesmo. Então eu acho que essa parte do livro também foi uma parte que eu achei muito legal do livro, muito interessante. Eu vou ler um trechinho do livro. Esse livro é sensacional, gente. Esse livro eu recomendo para todo mundo ler. Tá batendo claridade do computador no meu olho, no meu óculos, né? Mas não tem jeito. As minhas memórias não são, por assim dizer, arrancadas com raiz e tudo. Mesmo as coisas esquecidas deixam em algum lugar do coração, como pequenas sementes. Se algo as desperta, voltam a crescer, mesmo quando a memória em si desaparece. Ela deixa em seu lugar alguma coisa, um tremor, uma dor, um prazer, uma lágrima. Gente, a escrita dela é muito poética, é uma distopia, né? Um mundo que não existe, mas ela escreve com tanta poesia. Tem trechos aqui, nossa, eu fiquei apaixonada por esse livro, apaixonada. É que tá no Kindle, mas eu grifei muita coisa no Kindle, deixei em destaque, né? Porque eu achei simplesmente encantador. Eu vou ler os outros livros dela, eu sei que ela tem outros livros, porque eu fiquei apaixonada pela escrita dela. É uma história simples, não tem nenhum drama, não tem emoção, não tem nenhuma guerra, nenhuma revolta, nenhuma revolução, não tem nada. Mas eu acho que ela diz muito. Eu realmente indico que vocês leiam A Polícia da Memória, porque vale muito a pena mesmo. E, deixa eu falar mais uma coisa. A mãe dela era uma das pessoas que não conseguia esquecer. E aqui, vocês estão vendo na capa do livro, tem 2 gavetinhas, né? A mãe dela, depois ela vai descobrir que a mãe dela não esquecia. Ela era uma das pessoas que não conseguia esquecer. E ela tinha vários objetos escondidos, porque como ela não esquecia, ela não jogava, né? Ela deixava guardado para trazer recordações, para trazer memórias, e ela mostrava isso para a filha, né? E ela falava que não era para a filha contar para ninguém, né? Isso que ela via ali dentro da casa dela. Eu acho que a gente já viu isso em algum lugar, né? Conversas que não podiam sair de dentro das casas, né? Porque poderia ter grandes consequências lá fora. Esse livro traz muitas camadas
simbólica aqui dentro, eu acho. Ela fala muito sobre a opressão, liberdade de expressão, né? A perda da voz ali, eu acho que é um pouco também da liberdade de expressão, né? Você não ter voz para poder se expressar. Muito controle, né? Porque a polícia da memória nada mais é do que controlar. Controle dos seus pensamentos, controle dos seus desejos, controle do que você deve ou não fazer. É um mundo de controle. Você está sempre sendo controlado por um decreto, por um modo de ver as coisas, por empregos que a polícia da memória vai decretando que não é mais útil, e aí você tem que se adaptar a outros empregos, que nem ela, a polícia da memória, como ela proibiu os livros, né? Ela não pode mais escrever. E ela também, como ela esquece como escreve. Então, ela teve que procurar um outro emprego, fazer uma outra coisa. Né? E assim as pessoas vão se adaptando, vão mudando, mas não é porque elas querem, é porque alguém impôs que ela precisa fazer desse modo, porque esse modo não é mais aceitável. Isso é muito simbólico, não é? Isso é muito fatos históricos que já conhecemos. Eu acho que isso também que deixou esse livro mais encantador. Que tudo que ela falava aqui, todas as passagens que ela citava aqui, que me faziam pensar, era alguma coisa que eu já tinha visto, alguma coisa que eu já tinha ouvido, alguma coisa que a gente sabe que já aconteceu. Eu achei muito bom mesmo. Bom, espero que vocês leiam A Polícia da Memória. Eu falei algumas coisas aqui, mas tem muito mais, vocês podem ler, que vocês têm muito mais história aqui. Eu não falei quase, tem muito mais personagens aqui. Tem muita coisa ainda que vocês precisam saber. Leiam. Me contem se você já leu ou se você pretende ler ainda. Eu acho que você deveria ler. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Se você quiser comprar pelo meu link, você estará ajudando o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!